caríssimas escribas, que tal estão com o nosso queridíssimo Manuel Bandeira, né? Esse escritor, poeta maravilhoso. E que hoje, aula passada, lembrem que a gente investigou alguns poemas dele, lá de libertinagem, né? Quando ele, em poética, ele quebra, né? Ele quebra um pouco daquela poesia tradicional. Hoje, a gente vai voltar um pouquinho para Otávio Paz, esse poeta e teórico da poesia maravilhoso lá no Arte e a Lira, e que ele vai falar de uma temática que tem muito a ver com a luta de Manuel Bandeira, né? Essa necessidade de libertação, essa luta por liberdade que Bandeira tinha no próprio corpo, né? Que a doença impôs a ele, essa casa, a poesia dele presa, e que ele, através da poesia, paradoxalmente, ele consegue se libertar. Lá no Arco e a Lira, Otávio Paz ele abre afirmando que a poesia é conhecimento, salvação, poder, abandono. Operação capaz de mudar o mundo, a atividade poética é revolucionária por natureza. Exercício espiritual é um método de libertação interior. A poesia revela este mundo, cria outro. Pão dos escolhidos, alimento maldito, isola, une, convite à viagem, retorno à terra natal, inspiração, respiração, exercício muscular, prece ao vazio, diálogo com a ausência, o tédio, a angústia, o desespero, alimento. Então percebam que Bandeira ele não tinha muita opção, mas tinha a poesia. Então ele consegue transformar a própria vida, né, a própria impossibilidade através da poesia. E, repito, ele foi um grande guia turístico das ruas de Recife, né? Como o Plínio Santos Filho e o Francisco Cunha, eles eram com os amigos lá pelo um dia no Recife. E Bandeira ele vai trazer essas ruas, a recordação desse momento dos 6 aos 10 anos que forjaram o imaginário poético dele para o resto da vida, né? Transformaram ele no poeta que ele foi. Então ele nos traz que a Rua da União, onde eu brincava de chicote queimado e partia as vidraças da casa de Dona Aninha Viegas, Totônio Rodrigues era muito velho e botava o piscinei na ponta do nariz. Depois do jantar, as famílias tomavam a calçada com cadeiras, mexericos, namoros, risadas. Isso se encontra lá em Evocação do Recife, também no livro Libertinagem, 1930. Na Rua da União, Rua da União, como eram lindos os nomes das ruas da minha infância. Rua do Sol, tenho medo que hoje se chame do doutor fulano de tal. Atrás da casa ficava a Rua da Saudade, onde se ia fumar escondido. Do lado de lá, era o cais da Rua da Aurora, onde se ia pescar escondido. Então percebam que ele vai mapeando a nossa cidade, vai nos dando vontade de passear. Nós que ficamos muito tempo sem poder sair de casa, né, e ver nossas ruas queridas do Recife. Mas ele vai além. Bandeira, ele constrói um país imaginário, que é o país Passárgada, né? Esse ícone da poesia brasileira e também mundial, que é Vou-me embora para Passárgada, né, que está lá no Libertinagem também. Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, lá tem a mulher que eu quero, na cama que escolherei, vou-me embora para Passárgada. E quando eu estiver mais triste de não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei, vou-me embora para Passárgada. E aí eu me lembro muito, esse poema me remete muito a um outro grande poeta, dessa vez um poeta francês, chamado Yves Bonifay. Yves Bonifay, eu tive o privilégio de trocar cartas, veja, em tempos de e-mail, eu troquei cartas com esse poeta em 2007 e fizemos uma entrevista, eu e a poetisa e tradutora maravilhosa Isabelle Marcot, lá de Paris, que é inclusive professora de oficina de poesia lá em Paris. Nós fizemos uma entrevista com Yves Bonifay, questionando exatamente esse país anterior, né, esse país imaginário de Bandeira, um país anterior de Yves Bonifay, que se encontra muito presente
na poesia dele, né, de Bonifácio. Então ele responde: o país que sonhei sob esse nome seria uma parte de nosso mundo. Ou seja, qualquer coisa tão real quanto o lugar onde eu viveria com as mesmas árvores, as mesmas pedras. Ele, por exemplo, poderia ter uma de suas regiões em um vale no meio daquela Itália central que outrora eu percorria. Aqui a relação dos seres falando a realidade natural e social seria diferente, justamente pelo fato de existir outra relação com a linguagem, sobre a qual eu imaginava haver, na sua profundidade, possibilidades desconhecidas de nós que vivemos aqui. O país anterior, no meu livro, no meu pensamento, é essencialmente um devaneio sobre a linguagem. Então, nós percebemos essas casas poesia, né? Esses países imaginários, países anterior que vai além da linguagem, vai antes da linguagem, antes de nós bebermos da língua mãe, e presente também na poesia de Manuel Bandeira. Essas casas poesias ambíguas, né, que são, nós temos o sentimento de acolhimento, o sentimento de fuga dessas casas, o sentimento de acolhimento do corpo e o sentimento de fuga da doença do corpo em Manuel Bandeira. E aí ele vai dizer: estás em tudo que penso, estás enquanto imagino, estás no horizonte imenso, estás no grão pequenino. Em tudo estás, nem repousas. Ó ser tão mesmo e diverso, eras no início das coisas, serás no fim do universo. Se encontra-se em ubiquidade na Lira dos 50 anos, que foi, em 1940, uma série de amigos se juntaram para presenteá-lo com a produção, a publicação desse livro. No último encontro, Bandeira, de uma maneira genial, ele faz uma retrospectiva da sua própria obra. Ele costura versos de vários poemas em antologia lá na Estrela da Tarde. Quando ele vai narrando que a vida não vale a pena e a dor de ser vivida. Os corpos se entendem, mas as almas não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Vou-me embora para passar, daqui eu não sou feliz. Quero esquecer tudo, a dor de ser homem, este anseio infinito e vão de possuir o que me possui. Quando a indesejada da gente chegar, encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Então, hoje a gente traz, diferente de Osman, a gente traz um pouco dos filmes, de indicação de filmes sobre Manuel Bandeira e que, por sua vez, tem a ver com a escrita criativa. E a gente começa com esse magnífico Poeta do Castelo, de 1959, e que nós encontramos Bandeira no seu dia a dia. Ele indo comprar leite, ele fazendo café, e aí ele fala um pouquinho, ele declama um pouquinho da sua própria poesia. Isso foi muito revisitado, esse documentário, muito revisitado, em que Bandeira é o próprio ator, né, da própria obra e da própria vida, né? A maneira dele de metaforicamente transformar a impossibilidade da vida, né? Isso foi revisitado por Fernando Sabino e vários outros, assim, de maneira incansável. Cleonice Berardinelli fala sobre Manuel Bandeira em 2015, esse documentário que é uma entrevista, e ela era muito próxima à Bandeira, né, e era uma grande estudiosa dele também, e cadernos de poesia da maravilhosa Maria Bethânia, 2016, e que Bethânia traz não somente Bandeira, mas outros poetas e escritores, e inclusive a gente vai estudar durante o nosso curso Estudos de Escrita Criativa Online 2021, Os Mundos de Dentro. A gente vai ver Vinícius, que está lá no espetáculo de Bethânia, a gente vai ver o próprio Bandeira, estamos vendo o próprio Bandeira, vamos ver Guimarães Rosa também. Então, tem vários escritores do nosso curso que estão lá no Cadernos de Poesia Zoom. Na próxima aula, não percam de jeito nenhum o encontro com o maravilhoso, fabuloso, tudo de bom Altair Martins, esse grande poeta,
professor de escrita criativa, inclusive do curso de especialização em escrita criativa daqui de Recife, da Unicap, com a PUC, e romancista também, que vai nos brindar com sua paixão pela obra de Bandeira, no dia 24 de fevereiro, e falar também, claro, sobre o seu próprio fazer poético. E também não percam o exercício de desbloqueio. Até lá e um grande abraço.